A incrível perfeição de Deus em sua criação nos fez seres racionais, seres que têm a habilidade para usar um raciocínio e uma lógica com a consciência das consequências para o dia de amanhã. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos hoje no 5º dia de reflexão da série de reflexões Porque Deus me criou, eu o represento. 4 áreas: na área moral, na área espiritual, na área mental e na área relacional. Hoje vamos falar sobre a área mental. Homem e mulher. Para usar um raciocínio lógico, de ter consciência das consequências dos nossos atos para o dia de amanhã e uma habilidade incrível de planejar este dia de amanhã. Deus nos fez assim, seres racionais. Este é o nosso Pai perfeito e nos fez perfeitos. No entanto, o pecado entra no mundo e pelo o livre-arbítrio, que também é uma expressão de amor de Deus para com a nossa vida, nós nos perdemos nestes pecados. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, Ele concedeu o seu Filho unigênito para que fosse um sacrifício vivo para os nossos pecados, para que fôssemos perdoados e livres de uma condenação eterna. Se assim aceitarmos a Jesus Cristo como este Salvador, então há esperança para a nossa vida de uma vida eterna com Deus. E como Deus nos criou à imagem e semelhança, então nós o representamos. Já refletimos na área moral, na área espiritual e hoje então na área mental. E dentro dessa área mental, de todas as vertentes que envolve esta área, nós vamos falar da consciência. Essa consciência está ligada a sermos racionais. E esta racionalidade nos faz praticar o que vemos, o que contemplamos, o que observamos e o que aprendemos. Então, diante do que eu observo, o que realmente vale a pena para minha vida, sabendo que eu sou uma filha de Deus, criada por Ele, à imagem dEle, e que ter uma vida plena com Ele é desfrutar das suas maravilhas, da sua vontade perfeita. Então, se eu tenho esta consciência, este raciocínio, eu sei que o dia de amanhã ele será pleno em Deus na forma como Ele deseja para a minha vida. Então, esta consciência que está ligada à área racional da nossa vida é a aplicação prática do que já sabemos e desta forma, dentro dessa consciência, nos apresentamos a Deus diante do que Ele fez por nós, que foi a salvação. E no livro de Romanos, no capítulo 12, no primeiro versículo, fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós entendemos este versículo como uma instrução da aplicação prática daquilo que já aprendemos em Deus, há em nós um sacrifício vivo, ou seja, de dizer para as pessoas que hoje eu tenho uma nova vida em Cristo. Por que em Cristo? Porque Ele foi um sacrifício vivo para que os meus pecados fossem perdoados. Então, este culto racional é uma decisão lógica, racional, consciente do dia de amanhã sobre o estilo de vida que eu quero ter, porque hoje eu sou uma nova mulher em Cristo, decidindo por ter uma vida santa, ou seja, separada do pecado, e uma vida dedicada a Deus e a sua vontade, em transformação de vida para viver a vontade perfeita de Deus. Esse é a representação mental, ou seja, da minha consciência de quem é Deus na minha vida e de quem eu sou em Deus. E depois deste primeiro versículo é que vem o segundo versículo, que nós já refletimos, que diz para que não sejamos conformadas com o mundo, com o que ele tem nos servido, mas que sejamos transformadas pela renovação da nossa mente, de quem nós somos em Cristo Jesus, para que vivamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a nossa consciência. E tem alguns outros versículos que falam sobre essa consciência. A consciência de desejar representar a Deus
moralmente e espiritualmente, porque eu tenho consciência do dia de amanhã a partir das minhas ações, das minhas decisões, ou seja, como consequência. O dia de amanhã pertence a Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, mas as nossas ações têm consequências. As nossas ações têm uma reação. E essa reação vem no dia seguinte das nossas ações, vem na consequência daquilo que nós fazemos. Então, você tem uma consciência, se você tem um problema de diabetes, por exemplo, e comer muito doce, você terá uma consequência ruim do seu ato. Você tem consciência de que se você não liberar o perdão, você já aprendeu na palavra sobre o perdão, você trará para a sua vida uma prisão nesta área. Então, a nossa consciência, ela nos responde à consequência das nossas ações. Neste mesmo livro de Romanos, no capítulo 7, diz assim, a partir do versículo 14, é uma expressão de Paulo que falava aos romanos sobre a questão da santidade e que há uma luta entre carne e espírito, daquilo que o meu corpo deseja, daquilo que eu quero decidir muitas vezes por uma satisfação imediata, que milita, ou seja, que briga com o espírito, que nós já conversamos, que é a decisão em Deus, no Espírito Santo, que habita em nós, de não praticarmos ou decidirmos algumas ações que nos prejudicarão diante de Deus. A partir do versículo 14, fala algo conosco que pode parecer confuso, mas se prestarmos bem atenção no que lemos, entenderemos o que Paulo falava aos romanos e fala hoje para nós. E diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então existe uma lei de Deus que vem do alto, que vem da revelação de Deus para a nossa vida, mas que nós muitas vezes pensamos com a carne. E por quê? Porque nos entregamos ao pecado e não ao Espírito Santo. E continua. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Então é a luta contra a carne e o Espírito. E eu tenho consciência dessa luta. Quantas vezes você já se pegou deitada, por exemplo, de manhã e diz, vou ficar mais um pouquinho na cama, porque a carne está pedindo para você ficar, e o Espírito Santo de Deus e a sua mente começam a dizer, você precisa levantar, há muito o que fazer. A palavra de Deus diz que aquele que fica um pouquinho mais acaba atrasando todo o planejamento. Então é uma luta, e é isso que Paulo fala. E você tem consciência dessa luta e sabe das consequências de uma ação ou de outra ação. E continua, e se faço o que quero, consinto com a lei que é boa. Então ele quer fazer o bem, mas o corpo não quer fazer o bem, e ele quer fazer o bem porque existe uma lei revelada por Deus que vem do alto, que diz respeito a você ter uma nova vida em Cristo. Continua, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque há pecado em nós. O pecado entrou no mundo através do erro de Adão e Eva. E nós precisamos identificar o pecado que existe em nós. Sendo você sincera com você mesmo, você descobrirá o que ainda habita em você e que precisa ser retirado, precisa ser transformado. E essa sinceridade te leva a um senso de consciência da resposta de sua ação. Se você continua com este pecado ou se você tira esse pecado da sua vida. Você sabe qual é a consequência de uma ação e de outra ação. E continua, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. É uma luta. Nós precisamos nos mergulhar em oração e leitura da palavra para que a nossa consciência do bem comece a falar mais alto, comece a ter mais força do que a consciência que me levará para o mal. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu preciso dizer, Senhor, me ajude para que eu lute
contra este pecado que habita em mim. Seja o pecado da preguiça, da fofoca, da luxúria, de todos aqueles que estão em Gálatas no capítulo 5, por exemplo, que já refletimos em outras séries de reflexões. E no versículo 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. O homem interior, o espírito que habita em mim. Mas vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, no meu olhar, no meu falar, no meu ouvir, nas minhas mãos, no meu caminhar, onde eu vou, onde eu deixo de ir, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, Deus entregou seu Filho unigênito para que nós estivéssemos livres do pecado, mas a nossa luta, a nossa consciência do que é certo ou errado continua. E quanto mais eu me preencho e dou razão ao Espírito Santo de Deus, mais a consciência para fazer o bem, ela é maior do que a consciência de fazer o mal. Então, o que eu preciso fazer é pedir a Deus mais fé, mais sabedoria e se posicionar em aprender de Deus o que é certo e o que é errado, para representá-lo moralmente, espiritualmente e também na área mental, ou seja, da consciência, da decisão real de como será conduzida a minha vida, porque eu sei que a lei do pecado me destrói e a lei de Deus me edifica. E no livro de primeira carta a Timóteo, diz assim no primeiro capítulo, a partir do versículo 18, diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Paulo falando a Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boas milícias, porque havia algo separado para Timóteo. Assim como há um chamado, um propósito para a minha vida, há também para você um propósito, um chamado, seja em qualquer área da sua vida, desde a área familiar, como ministerial, como também profissional, na sociedade, aquilo que Deus te chamou. E para cumprir este propósito, eu preciso representar bem Deus na área mental, ou seja, na área da consciência, de que para exercer aquela função, eu preciso ter a consciência do que é certo e do que é errado, das suas consequências e decidir então pelo caminho correto. E continua, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Conservando a fé para que eu tenha consciência do que a palavra me diz para fazer. Um outro versículo que contribui para esta reflexão também está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, quando fala da apostasia nos últimos tempos, ou seja, pessoas que negam a fé em Deus, em Jesus Cristo, pessoas que negam a palavra do Pai. E diz desde o primeiro versículo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ou seja, tudo aquilo que querem nos ensinar que não é de Deus, querendo imputar em nós pecados, dizendo que é bom, mas pela consciência da fé de escolher a Deus, eu não darei ouvidos, mas muitos darão. E no versículo 2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Pessoas que nos falam mentiras, dizendo que estas questões, estas ações serão boas para a minha vida. Mas essas pessoas cauterizaram a consciência do que é certo diante da palavra de Deus. Muitos podem pensar, a forma como eu penso é correta para mim, de fato é, mas a forma como essa pessoa pensa é contra o que a palavra de Deus nos ensina. Tudo que é contra o que a palavra de Deus nos ensina não vale para a minha vida. E repito, em todas as áreas da minha vida, em qualquer uma delas, a palavra de Deus se aplica. Nada fica estagnado. A vida continua. O dia de amanhã, ele acontece. E algumas das ações do dia de amanhã, elas reagem
as ações que você teve no dia anterior. Que nós venhamos a representar Deus na área mental com uma consciência munida de sabedoria, de fé e de decisões que nos leva a viver uma vida plena e perfeita em Deus, porque Ele é perfeito. Fique com essa palavra e continue conosco na próxima publicação, que refletiremos o representar Deus na área relacional. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.